Boa tarde, como é que vai? Todo mundo aí na espera do programa das quartas-feiras. Hoje nós podemos chegar mais cedo para a gravação e eu estou devendo a vocês. Eu preciso justificar com vocês alguns erros da gravação passada. Tem dias que acontece tanta coisa que nós às vezes nem sabemos explicar por que razão aconteceu. Nós tivemos atraso no horário, nós tivemos uma porção de dificuldade para poder firmar a gravação e acabou que nós não conseguimos, ou conseguimos já à tarde da noite, aprontar a gravação para que ela pudesse ir para o YouTube. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui cedinho. Hoje é dia de ir para a igreja à noite. Às 6h30 estamos indo para a igreja, então temos tempo suficiente para conversar com vocês nesta tarde, noite de quinta-feira. Continuo ainda pedindo a vocês que colaborem comigo, trabalhem junto comigo, assumam o compromisso comigo da evangelização, porque eu volto a dizer que essa palavra que nós temos aqui, ela tem uma direção especificamente para o evangelismo. Porque de nada adiantaria eu trazer uma palavra aqui cheia de estudos teológicos, cheia de histórias desconhecidas, cheia de momentos alegres e inesquecíveis, e esquecesse da pregação da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. E eu, então, me propus a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se vocês me ajudam aí do outro lado, fica mais fácil para mim. E eu vou conseguir atingir um número bem maior de pessoas. Quem sabe? Você pode, a partir de hoje, dizer assim, vou ajudar o pastor Hélio. Vou me inscrever no YouTube, eu vou me inscrever e vou colaborar com ele, vou arrumar ouvintes para ele, vou procurar passar para as pessoas o programa das quartas-feiras, e esse programa pode chegar até o coração de uma pessoa que está necessitada de ouvi-lo. Então, hoje eu separei um texto muito bonito, um texto muito bom, para nós trabalharmos nessa noite. Eu escolhi dois textos, um que nós vamos abrir o programa agora com ele, e um outro durante o programa, que será o texto que vai definir a nossa palavra evangelística desta noite. Então eu convido aos irmãos para abrir as suas Bíblias aí em segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. E vamos então passar a leitura até o verso de número 10, do verso 1 ao número 10. Segundo livro de Crônicas, 26, verso de 1 a 10, que diz assim: Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. E esse edificou a Elote e a restaurou a Judá depois que o rei adormeceu com os seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus e o fez
prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gale, e o muro de Jabné, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote, e Enore, e filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os ameonitas deram presentes a Uzia, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina e a porta do vale, e nos ângulos, e os fortificou. E também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que texto interessante. Nós estamos lendo e falando sobre um menino que assumiu o reinado em Jerusalém. Olha que coisa extraordinária. O menino tinha 16 anos. Eu fico imaginando, irmãos, se nós tivéssemos esta capacidade aqui no nosso país, de um dia nós presenciarmos um fato como esse. Um menino se candidatou a presidente da República, foi aceito, e ele agora vai se candidatar à presidência da República do nosso país. Aí todos nós vamos achar aquilo muito interessante e vamos ficar pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É um menino muito novo, ele pode ser muito bom, mas não tem experiência. Mas tem uma coisa que esse menino precisava ter, era o temor de Deus. Esse menino precisava ser um menino já orientado e dirigido por Deus. Era Deus que ia conduzi-lo a um reinado lá em Jerusalém, como Deus fez na época de Uzias. Amazias, o pai de Uzias, foi um rei extraordinário, fez muita coisa boa, foi um rei que deixou muita coisa boa, mas ele partiu, né? A idade chega e não tem jeito, pode ser lá quem for, chegou a idade, vai embora, não é? Pois é, mas ele foi embora, mas Deus já tinha um outro rei preparado para assumir a nação naquela época. Era o seu filho, Uzias. Então o rei Uzias foi empossado o rei de Israel naquela época. Que beleza, ficou todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque agora tinha um menino inteligente, guiado por Deus, e todo mundo esperava muito dele naquela ocasião. E ele tinha algo importante que ele trazia dentro do seu conhecimento, que ele tinha uma simpatia muito grande, um interesse muito grande pela agricultura. Então, o que ele fez de imediato? Ele mexeu com a agricultura, prosperou, as sementes germinaram, os plantios foram grandes, as colheitas maiores ainda. Então, uma coisa surpreendente acabou naquela época, a fome acabou. Havia fome, acabou. E a maior crise na terra que nós podemos contemplar até o dia de hoje é quando chega a fome. Aonde tem fome, a coisa pega. E havia já os rumores de tristeza de pessoas que estavam vivendo um momento de fome, porque a agricultura tinha fracassado no reinado de Amazias. E ele, então, alavancou a agricultura. Plantou com grande disposição, virou a terra para o lado avesso. Quando a gente diz no sistema de trabalho na roça,
é quando nós dissemos que vamos virar a terra para o lado do avesso, é quando nós vamos arar a terra, passar o arado na terra. O arado, ele pega a terra e vira a terra para o lado do avesso. Então, é um processo feito com juntas de boi, ara a terra com grandeza, a terra fica boa, tudo que jogar na terra dá, e logo, logo dá depressa, vem a chuva, porque o Senhor vai comandar aquelas ações, vem a chuva, molha a terra, prospera, e Uzias prosperou na agricultura. E ele tinha muita sabedoria. Enquanto prosperava a agricultura, outras coisas também prosperavam muito. Olha, para começar, ele alavancou um exército com mais de 6.000 pessoas. E ele alavancou um exército com todo o material bélico satisfatório para municiar aquele exército com as ferramentas, com as armas necessárias para ser um vencedor. Então, Uzias foi um vencedor. Uzias foi um rei maravilhoso. Mexeu primeiro com a agricultura, alavancou a agricultura, prosperou com o seu exército numeroso, teve grandeza na terra, foi homem de grande conhecimento e o povo viveu de sua maneira com o rei Uzias. E havia um homem que não era descendente de Uzias, mas que trabalhava em favor da terra, porque era missionário. Nasceu com a vocação de missões, de fazer missões. E esse homem chamava Isaías. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o ministério de Isaías. Isaías estava muito bem, fazendo o trabalho de missionário, conquistando almas, pregando a palavra de Deus. Isaías era um homem separado, que Deus tinha separado, e que também se beneficiava com o reinado de Uzias, porque não havia dificuldade para ele, havia fartura, e ele podia sobreviver na terra. Mas olha só o que aconteceu com o rei Uzias. Com muitos reis, nós sabemos a história de muitos reis, que começaram tão bem, próspero, assim igual Uzias, mas que tiveram um fim trágico. Sabe por quê? Quando o homem, seja ele quem for, seja ele no lugar que estiver, seja ele na posição que tiver, se ele abandonar as ordens, se ele abandonar a orientação de Deus, a sua tendência é fracassar. O que fez Uzias? Uzias, no auge do seu ministério, entrou no templo. Para essa questão do rei entrar no templo, ele podia até entrar, mas só que o rei, ele era supremo mandatário, mas tinha que render obediência ao sacerdote e ao profeta. Porque o sacerdote e o profeta são homens de Deus, são homens que falam em nome de Deus. São homens que guardam a orientação de Deus para transmitir ao povo. O que o povo pode fazer, eles orientam o povo para fazer em nome de Deus. O que não pode também, porque é a palavra de Deus. E os reis daquela época, se eles tinham que obedecer a alguém, pelo menos ao sacerdote e ao profeta, ele tinha que obedecer. Muitas das vezes o rei mandava chamar o profeta, muitas das vezes chamava o sacerdote, para perguntá-los o que ele podia fazer, se Deus estava contente, se Deus estava aprovando o que ele fazia ou não. E ele sempre tinha uma resposta, havia um enlace ali de obediência entre o rei e Deus, o rei que era obediente. Mas não era assim, era muito diferente.
Os reis normalmente desobedeciam. E Uzias não foi um rei diferente. Ele quis entrar lá onde ele não podia, lá no palácio do Senhor. Ele não podia entrar. Ele quis queimar incenso. Queimar incenso era um sistema que acontecia com todos eles no templo, chamava incenso. Mas havia um grupo dos levitas que eram encarregados por Deus de fazer esse trabalho lá dentro do templo. Dentro do templo o rei não tinha autoridade. Mas o rei Uzias entrou no templo e impôs a sua autoridade para queimar incenso. Quando o rei impõe autoridade, os súditos, os subordinados, obedecem. Mas aquele que trabalha na orientação de Deus, leva para Deus algo que vai entristecer o coração de Deus e não deu outra coisa. Sabe o que aconteceu? Logo naqueles dias, Uzias foi acometido de uma doença mortal. A tal da lepra, que a gente vê falar, vê na palavra de Deus, vê contar a história de lepra, de leprosos, como era a lepra. A lepra era entendida pelo povo da ocasião como que o castigo do pecado. Se alguém estava leproso, é porque ele estava devendo a Deus. Ele tinha um pecado contra Deus, então ele era acometido de lepra, e a lepra era uma doença mortal. E isso aconteceu com Uzias. Uzias foi acometido de uma lepra mortal. E ele veio a falecer. Nisto, o povo entrou também numa certa dificuldade agora. Havia um problema, havia uma dificuldade, havia um crime de desobediência a Deus, havia um pecado do homem para com Deus, e com Deus não se brinca. E o rei sabia disto. E nem só o rei, como todos nós, sabe disso, que com Deus não se brinca. A Deus se obedece. E ele não obedeceu. Então, foi acometido da lepra e morreu. Nisto, alguém fora prejudicado. Todos aqueles que trabalhavam para o rei tiveram as suas tarefas prejudicadas, porque agora não tem mais o rei. O rei partiu agora. E Isaías era um desses, era o missionário que pregava o Evangelho, já pregava Cristo Jesus. Então, Isaías era o profeta messiânico, pregava o Messias, a vinda do Messias. Trabalhava, mas começou a viver também um pouco fracassado no seu ministério, porque agora voltou as crises a acontecer novamente. E Isaías tinha grande necessidade de ter a sua vida mudada. Então, Isaías precisava se recolher. Andava desanimado. Andava triste. Poucas condições de desenvolver o seu trabalho. E começou a pensar que ele também tinha alguma culpa. Porque ele vivia também sobre o ministério do rei Uzias. Ele entendia muito bem o trabalho do rei Uzias, embora não concordava também com a desobediência a Deus. Então, um dia ele, muito entristecido,
parou em um certo lugar e começou a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele entrou num momento que nós chamamos, e que a medicina entende, e diz que é um êxtase. A gente sai de nós, como se pegamos no sono, começamos a dormir e não vimos mais nada, e temos um grande sonho para contar no outro dia. Então foi o que aconteceu com Isaías. Isaías foi tomado por um êxtase. E nesse êxtase ele se sentiu como se estivesse dentro do templo, num dia de grande satisfação e de grande reunião. E nós vamos ler isso no capítulo 6 de Isaías. Vamos encontrar o comentário de Isaías a respeito do que aconteceu com ele. Ele diz assim, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, ele diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele viu. Numa época, num momento, como até os dias de hoje, ninguém vê Deus. Deus não é para ser visto apenas, Deus é para ser vivido, é para ser sentido. Deus é para que nós o recebamos dentro de nós. Há muitos, na época, que tiveram o desejo de ver com os olhos, ver Deus. Mas Deus tinha um processo que ninguém podia vê-lo. Quem visse, havia pena de morte. Morreria. Não podia ver. Ninguém tinha que ter a intenção própria somente de ver Deus. Mas Isaías está dizendo aqui, no seu livro, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Era uma visão que Isaías começava a ter naquele momento, adormecido. Agora ele teve essa visão e ele diz, eu vi Deus. Você pode dizer, mas a palavra diz que a gente não consegue ver Deus, que o povo não via Deus, o povo não podia ver Deus. Bom, pode ser lá o que for, mas só que Isaías, na sua visão, ele está dizendo que ele viu Deus. Eu vi o Senhor assentado. Não foi em pé que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um grande trono. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O seu templo estava cheio. Então, os serafins eram os anjos que estavam por lá. Estavam acima dele, acima do Senhor, que ele viu. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Agora você me diz, pastor, mas anjo não tem asa, não. Esse negócio, essa história de dizer que os anjos têm asa, que os anjos voam, anjo não tem asa. A Bíblia diz que anjo não tem asa. Abrão foi visitado por anjos, que foram levar a notícia que ele teria um filho. Teve lá um bom tempo com Abraão, e não tinha ninguém de asa. E era um anjo. Mas isso não importa agora nesse momento, porque quem está dizendo que viu
foi Isaías. Isaías viu naquela visão, naquele momento, naquela visão extraordinária. Com duas cobriu os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais, os anjos, voavam e diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era a trindade, a força maravilhosa, o poder de Deus que estava naquele momento dentro daquele grande e sublime, majestoso templo que só Isaías podia ver naquela visão maravilhosa do reino. E o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías responde: E disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ah, meu Deus! Ai de mim agora, que sei que ninguém pode ver o Senhor, mas eu agora tive esta oportunidade de estar frente a frente com o Senhor. Mas eu reconheço a minha vida, a minha fragilidade. Eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! E que vou fazer agora? Ora, meus irmãos, este deve ser um momento maravilhoso, extraordinário. Que bom seria se tivesse vivo Isaías para sentar numa cadeira e nós em volta dele, e ele poder nos contar verbalmente, nos contar boca a boca, conforme nós dizemos, como é que foi esse testemunho dele, essa graça dele diante do Todo-Poderoso. E ele não sabia por que ele estava lá naquele momento. Mas o texto diz que, de repente, o próprio Isaías viu um anjo descer, pegar uma tenaz é uma ferramenta de lidar com fogo, de pegar brasas, pegar uma tenaz lá no burralho, lá no fogareiro, lá no fogo intenso, no meio da brasa viva, tirar uma brasa e vir em direção a ele, e chegou perto dele e pediu a ele que se contesse que ele ia queimar a sua iniquidade. E ele disse, e o anjo encostou na minha boca aquela brasa viva e queimou os meus lábios. Eu senti o fogo queimar o meu pecado. E o anjo me disse, você não tem mais lábios impuros. A sua iniquidade foi tirada. O Senhor abençoou, queimou o seu pecado. Aquele pecado que te fazia sofrer tanto, que você já trazia lá do tempo do rei Uzias. Entendeu? Agora você está livre desse pecado, porque quando o pecador deseja e quer, o Senhor queima todo o seu pecado. E queimou o pecado de Isaías e levou Isaías agora para fora. Isaías conta, então, eu a imagino com os olhos lacrimejantes, porque ninguém poderia aguentar um momento como esse. Então, ele
o Senhor disse para o Isaías: o seu pecado, Isaías, foi queimado, a sua iniquidade foi tirada. Então, agora, o Senhor vai mostrar a Isaías o que Isaías pretende dele. O que Deus pretende de Isaías. E o que Deus pretende com toda a humanidade, com você, meu amigo, que também está envolvido em pecado e iniquidade e não sabe como vai sair fora disso. O Senhor se propõe a queimar o seu pecado, a queimar a sua iniquidade, mas você tem que esperar pelo Senhor, buscar o Senhor, estar onde o Senhor está e ouvir a voz do Senhor. Isto que está na sua boca está queimando o seu pecado, a sua iniquidade fora tirada. Isaías se livrou do pecado. E ele queria se livrar do pecado, e o Senhor precisava de Isaías sem o pecado. E o Senhor disse para Isaías: e agora que você não tem mais pecado, eu preciso de alguém que faça a obra da evangelização, que leva o povo a aceitar o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador. Agora você está pronto e pode fazer isto. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías conta, com cabeça baixa, com voz purificada, com ânimo de Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir. Quem há de ir por mim? Dizia Isaías: eu quero ir. Eu estou pronto para lhe servir, para anunciar esta palavra aonde quer que o Senhor desejar. Portanto, meu amigo, você que acaba de ouvir esta mensagem maravilhosa do Senhor, o Senhor pode queimar também a sua iniquidade. Pode queimar também o seu pecado, aquele pecado que você pensa que te impede de chegar ao Senhor e de servir ao Senhor, de fazer esta obra do Senhor, que é a evangelização, que é pregar o Evangelho, que é levar pessoas para o reino de Deus. É só você chegar ao Senhor, buscar ao Senhor, demonstrar esse interesse. O Senhor vai te dar uma saída, vai te dar uma oportunidade para você levar esta palavra, para que você possa agora, com a sua voz límpida, o seu corpo purificado pela brasa viva tirada do altar, você pode dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mundo, o povo espera por isso. E Deus está pronto a te abençoar neste momento. E eu também torço por você, oro por você, para que Deus possa, neste momento, desse nosso trabalho, você que está fora do Evangelho, seja alcançado e o seu pecado ser queimado por uma brasa viva tirada do altar. Que Deus te abençoe. Que Deus fale profundamente ao coração de todos vocês que me ouviram nesta noite e que estão prontos a me ouvir em outras ocasiões, porque o meu desejo é que você seja do Senhor, seja um evangelista, mas que tenha o seu pecado destruído por Deus com a brasa viva tirada do altar.
Boa noite. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.